Fala galera, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso vídeo de acentuação gráfica para lembrar, né? Quais são as importâncias da gente acentuar tudo, da gente falar sobre tudo e principalmente da gente ter essas regrinhas em mente, né? É super importante para a gente conseguir fazer uma redação legal, para a gente acertar todas as questões nos concursos que a gente participar. Legal? A gente vai lembrar dos acentos diferenciais. A gente já viu os acentos das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas, dos monossílabos tônicos. Vimos alguns acentos diferenciais, não é? Os casos especiais do ditongo aberto, ei, el, oi. Vimos também o acento especial do hiato. Agora a gente começa a falar acento que vem para diferenciar. Um exemplo disso são os próprios acentos que diferenciam e principalmente que tem a ver com um novo acordo ortográfico. Vamos lembrar que esse acordo ortográfico ele já foi assinado lá nos anos 90. Ele só volta para cá justamente para a gente conseguir perceber tudo isso e para a gente conseguir acentuar. O primeiro caso especial que a gente fala vai ser o caso do para. O para ele pode ser verbo, né, de parar, ou para, né? Para de falar. É esse para que a gente está falando. O para, verbo, antigamente ele tinha acento. E esse acento caiu com o novo acordo ortográfico. Mas também tem o para preposição, né? Eu tô indo para Brasília, eu tô indo para São Paulo, né? É esse para preposição. Então a gente tem que lembrar dessas duas regrinhas. Um para ele tinha o verbo tinha acento e o outro ele acaba não tendo mais esse acento. Esses acentos eles caíram, não existe mais. Então você falaria assim, ele não para pensar. Qual que seria o para verbo e o para preposição? Ele não para pensar. O primeiro para, né? Ele não para de ficar parado. Ele não fica parado a fim de pensar. Então esse outro para dá uma ideia de finalidade, né? A fim de pensar. Ele não para com a finalidade de pensar. Então tem que lembrar sempre disso. Esse para não tem mais acento. Da mesma maneira que o pelo. O pelo do cachorro, né? O pelo, qualquer pelo que seja. Mas o pelo substantivo, antigamente ele tinha acento. E ele era confundido com a preposição, né? Que a gente chama da preposição, mas o artigo tal vai formar uma contração. A contração pelo é uma contração arcaica. A gente chamava da preposição per mais o artigo o, e aí acabaria virando pelo. A gente não usa mais isso no português atual. Então o pelo antigamente tinha acento e agora caiu. A gente fala assim mais ou menos, pelo que entendemos, o pelo do cachorro caiu. Esses dois pelos, eles acabam não tendo acento. Mas, Vili, como é que a gente diferencia? Sempre pelo contexto. Vamos dar uma olhada no exercício para tentar ilustrar tudo isso que a gente está falando. No exemplo que a gente tem, é uma tirinha do jornal que o Juca Kfouri escreveu. Para. Numa de suas recentes críticas internas a um businessman desta folha, propôs uma campanha para devolver o acento que a reforma ortográfica roubou do verbo parar. Faz todo sentido. O que não faz sentido é ler São Paulo para ver o Corinthians jogar. Pior ainda que ler é ter de escrever isso. O Juca Kfouri escreve na Folha isso aí justamente porque ele é corintiano, né? E um corintiano não pode parar para ver o Corinthians jogar. Na alternativa A, né, na questão A, ele perguntava: no primeiro período do texto, existe alguma palavra cujo emprego conota a opinião do escritor, né, do articulista, sobre a reforma ortográfica? Justifique sua resposta. Como é que a gente explicaria isso? Denota, né? Quando ele fala que a reforma ortográfica roubou, eu acho que ele não tá gostando muito da reforma ortográfica, né? Quando ela rouba, ela na verdade tá tirando um direito dele e tal. E quando a gente pensa nisso, lógico que é uma crítica do próprio Juca Kfouri. Na questão B, a gente veria outra coisa. Quando ele fala assim, para evitar o uso do para, o que a gente consegue colocar? Lembra que o para preposição ele vai trazer a ideia de finalidade. Então a gente poderia reformular a frase. São Paulo para a fim de ver o Corinthians jogar. Ou para ver o Corinthians jogar, São Paulo para, do verbo parar. E a gente consegue perceber a importância, né, de estudar esse acento diferencial, o acento que vem para mostrar para a gente a diferença, né? Só que tem acento que não caiu. Por exemplo, o acento do por. O por verbo e o por preposição. Esse acento continua. Vou pôr esse por verbo de colocar. Vou pôr o dinheiro no banco. Por precaução, né? Então ponho para isso por precaução, com zelo, com cuidado. Esse acento ainda se mantém. Da mesma maneira, o acento do verbo poder. O pode passado, né? O pôde que a gente vai falar e o pode presente. Então, por exemplo, numa estrutura normal, ontem ela não pôde vir. Ontem, passado, pretérito perfeito do indicativo. Mas hoje ela pode. Hoje, presente. Como é que a gente diferencia o pôde do pode?
com acento circunflexo, para a gente falar fechadinho, pôde. Esses acentos eles acabam se mantendo. Beleza? Galera, a gente viu esses acentos e falta ver mais um, o mais corriqueiro. É o ter e o vir. Por exemplo, quando a gente fala o verbo ter, eu tenho, vai. Tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes e eles têm. Ó, como que eu diferencio a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural? Se o tem fica igual, a gente vai diferenciar com acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Portanto, na terceira pessoa do plural significa eles. Eles têm, com acento circunflexo. Da mesma forma, seria o acento do vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. A terceira pessoa, no singular e no plural, ela é igual. Como é que eu diferencio? Com acento. Por isso, acento diferencial. E aí é legal, né? Lembrar que os verbos derivados vão ser a mesma coisa. Por exemplo, mantém, ele mantém, eles mantêm. Na terceira pessoa vai ter o acento circunflexo, o detém, o contém, o convir, o intervém. Tanto faz. Esses verbos que a gente chama na linguística de verbos derivados, que se derivam do ter e do vir, eles também vão ter esse acento circunflexo na terceira pessoa. Legal, galera? A gente termina os vídeos de acentuação e é importante para você e para todos os concursos. O Trilhante está com você.